E termina aí o livro de Jonas. Deixa eu tentar trazer um pouco do contexto histórico, o que está acontecendo nesse livro que desencadeia nessa última indagação de Deus ao profeta. O livro de Jonas, ele é uma narrativa única, porque entre os profetas do Antigo Testamento, todos eles mostravam a profecia do profeta. Em Jonas, não é mostrado a profecia em si, a não ser 5 palavras no hebraico. Mas aqui é retratado a vida do profeta e o dilema do profeta em ouvir e obedecer à voz de Deus. Jonas vai nos apresentar esse profeta em atitudes que confrontam o próprio Deus, confrontam o próprio chamado de Deus, confrontam a orientação que Deus dá a ele, mostrando qual que é a visão humana frente à diretiva, à normativa de vida divina para o seu profeta. Agora, se por um lado a gente vê a rebeldia em Jonas, por outro lado, quem eram esses ninivitas aos quais Jonas é chamado a pregar? Primeiro, Nínive era a capital do Império Assírio e ela era conhecida por sua violência extrema, suas crueldades nas guerras. Os assírios eram inimigos de longa data. Nos 30 anos da vida de Jonas, a Síria já tinha invadido Israel cerca de 14 vezes. Então era um inimigo que estava constantemente matando os seus conterrâneos, os seus contemporâneos. Era um povo que estava subjugando constantemente Israel, praticando torturas, deportações massivas contra as nações e também contra o próprio povo de Deus. Para Jonas, Deus salvar Nínive era algo inimaginável. Era mais ou menos uma traição de Deus para com o povo de Israel. Jonas fica indignado, ele fala assim, para mim era melhor morrer. Por que o Senhor me concede vida para ver esse povo sendo salvo? Jonas prega e depois de pregar, ele fica à beira da cidade aguardando. Vai que Deus os destrói. Vai que Deus os mata. Ele dorme ali, ele faz uma vigília ali, numa esperança de que Deus pudesse destruir aquela cidade. E quando isso não acontece, Jonas se enche de ira, se enche de raiva. E isso mexe com ele de modo profundo. Agora, eu quero mostrar um pouquinho desse chamado de Jonas. Quando Deus manda Jonas pregar a Nínive, ele está confrontando não apenas o profeta, mas confrontando diretamente o próprio exclusivismo de Israel e reafirmando que o seu plano incluía todas as nações. Aqui o que Deus está fazendo é mostrando para Israel o seguinte: vocês não são um povo único, vocês não são os únicos nos quais eu quero derramar o meu amor, derramar minha graça, derramar minha bênção. Isso é revelado desde Gênesis capítulo 12, quando Abrão é chamado por Deus para proclamar, para ser bênção a todas as nações. E agora aqui, no capítulo 4, versículo 11, Deus está falando assim para Jonas, viu? Eu não deveria ter compaixão de Nínive, eu não deveria derramar graça, derramar favor, derramar bênção sobre esse povo. O que Deus está fazendo é, tenta olhar com um olhar de misericórdia, tenta olhar com um olhar de compaixão, tenta olhar com um olhar de graça, de piedade. Eu chamei vocês para ser bênção aos outros povos. Eu não chamei vocês para serem um povo exclusivo, único, que não dialoga, que não se revela aos demais povos. Mas trazendo isso para nós, como que esse texto pode ser aplicado à nossa vida? Eu acho que uma pergunta fundamental que a gente precisa responder é: como que você lida com a prática do perdão? Você consegue perdoar
as pessoas que te feriram, as pessoas que causaram dano a você, as pessoas que em algum momento feriram a tua honra, feriram a tua dignidade, feriram a tua família. Você consegue perdoar o outro? Tem mais duas pessoas que a gente precisa questionar se a gente consegue perdoar. Você consegue perdoar a si mesmo pelas falhas cometidas? Você consegue perdoar a si mesmo por não fazer aquilo que você sabia que deveria ter feito? Você se sente culpado por algo e não consegue lidar com os fantasmas do armário, com os esqueletos do armário, com os traumas antigos? E uma última pessoa que você precisa ponderar se você consegue perdoar. Você consegue perdoar Deus por não fazer a sua vontade e fazer a vontade dele? Como você lida com perdão? Você consegue ter compaixão? Você consegue ter misericórdia? Você consegue olhar com graça? Porque assim, todas as vezes que a gente tem dificuldade em perdoar, o que a gente está fazendo é se colocando no lugar de juiz e se colocando no lugar de santidade. Porque no lugar de juiz é aquela pessoa, aquela situação, ou eu mesmo, não sou digno de perdão. Não sou digno de restauração. Não sou digno de uma segunda chance. E no lugar de santidade é, eu não o perdoo porque você não pode se igualar a mim. Eu não o perdoo porque você não é digno da minha compaixão, da minha bondade, da minha misericórdia, da minha santidade. Você não é digno de estar perto de mim. Como você tem lidado com a prática do perdão? Como você tem lidado com seus opositores? Como você tem lidado com as suas feridas? Como você tem lidado com a vontade de Deus sobre a sua vida? O texto de Jonas nos mostra um inimigo. E o inimigo aqui não é Satanás. O inimigo no livro de Jonas não é necessariamente Nínive. Mas o inimigo de Jonas é a resistência ao coração missionário de Deus, ao coração gracioso de Deus. Porque Deus está o tempo todo mostrando para Jonas e para Nínive que ele é amoroso, que ele é compassivo, que ele é misericordioso. Mas Nínive está distante, ainda não o conhece. Jonas está aqui e é resistente. É interessante porque no texto bíblico, Jonas usa das palavras você é misericordioso, compassivo, bondoso, como uma crítica a Deus. Jonas está dizendo, você não deveria ser assim, pelo menos não com eles. Você só poderia ser assim conosco. Se a gente for ler do versículo 1 ao versículo 4, a gente vê a ira de Jonas. No versículo 1, o texto diz, Jonas ficou terrivelmente indignado. Ele está olhando com Deus e está falando assim, está de palhaçada. Não é possível que você está fazendo isso. Jonas está tomado de ódio, tomado de raiva. É aquele negócio, não fala comigo agora. Não dirige a palavra a mim, porque senão vai dar ruim. Eu lembro que uma vez eu estava orando e eu estava passando por uma situação difícil, eu não lembro o que era, foi bem no começo da minha conversão, eu tinha 18 anos, 16 anos, eu converti com 16. E em frente à minha casa tinha uma pracinha, e eu lembro que eu fui nessa pracinha e era de madrugada. Itamonte, uma cidade de 15 mil habitantes, dá 10 horas da noite, não tem mais ninguém na rua. E eu fui assim de madrugada na pracinha, olhei para cima e falei assim, eu quero te falar algumas coisas que eu não concordo contigo. E eu comecei a falar, aí eu disse assim, eu sei que em 5 minutos eu vou estar arrependido, mas enquanto eu não estou, escuta o que eu tenho para te dizer. E eu falei. Quando eu terminei de falar, eu comecei a chorar, eu falei, Deus, o que eu estou falando? Me perdoa. É bobagem do meu coração. Mas às vezes a gente tem ira, a gente tem raiva. Essa não foi a única vez que eu fiz isso. Essa foi a primeira vez que eu fiz isso. Mas várias outras vezes, que eu já contei aqui inclusive, eu tive as minhas iras com Deus. E aqui Jonas está irado com Deus.
está indignado com Deus. Por quê? Porque Deus foi misericordioso. Porque Deus foi compassivo com uma cidade extremamente violenta, pecaminosa. Isso para Jonas era inaceitável. No versículo 2, na oração de Jonas, Jonas cita essas características de Deus. Ele diz: tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Só que essas palavras não são louvor. Essas palavras são acusação. Você não deveria fazer isso. E aqui a gente pode ver um problema teológico. Jonas rejeita a graça de Deus que alcança os povos. Jonas rejeita a graça de Deus para todas as nações. Ele quer uma graça só para ele. Ele quer que Deus seja apenas o Deus de Israel, não das nações. Isso reflete uma visão errada de quem Deus é e do povo que ele está formando. A gente acha que Deus só começa a alcançar os demais povos no Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo envia o povo às nações. Mas no Antigo Testamento, o chamado de Deus a Abrão já é para que todos os povos sejam alcançados. Porque lá em Gênesis 11, as línguas são feitas para o povo se dispersar. O povo estava unido em rebelião. Deus os dispersa. Em Gênesis 12, Abrão é chamado para ir a todos esses povos, a ir a todas essas nações. O plano de Deus não mudou. A graça de Deus não mudou. O Deus que queria alcançar os povos é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Jonas aqui representa a resistência da igreja ao chamado de Deus para ser um povo missional, para ser um povo que abraça aqueles que estão caídos, aqueles que estão perdidos, aqueles que não sabem para onde ir. Muitas vezes também nós priorizamos os nossos próprios interesses, os nossos próprios preconceitos, ao invés de abraçarmos o propósito de Deus para alcançar os demais povos. Nós muitas vezes olhamos para o outro e falamos assim: Deus, desculpa, esse povo não merece. Deus, perdão, mas esse povo afronta o Senhor. Esse povo se rebela contra o Senhor. Esse povo profana o seu nome. Esse povo está distante do Senhor. Eles não merecem. Mas às vezes a gente não faz isso só com aqueles que estão lá. Às vezes a gente faz isso com aqueles que estão ao nosso redor, mas de algum modo discordam da gente. Discordam do nosso modo de falar, discordam do nosso modo de agir. E quando isso acontece, ao invés da gente ser gracioso com o outro, misericordioso com o outro, nas nossas orações a gente fala assim: Senhor, pune, castiga, pesa a mão. Quantas vezes que a gente não fez isso? No versículo 5 ao versículo 9, Deus tenta trazer para Jonas uma lição, a lição da planta. Jonas constrói um abrigo, esse abrigo não dá muito certo, mas ele está ali, numa posição de espectador, esperando que Deus destrua a cidade. A sua postura revela um coração endurecido, que não quer redenção, quer punição. Mas Deus vai lá, e mesmo o Jonas rebelde, mesmo o Jonas raivoso, Deus traz uma planta, mostrando assim: Jonas, enquanto você cultiva o ódio, eu estou te protegendo, eu estou te guardando, eu estou te propondo um abrigo, eu estou te propondo um refrigério. E é interessante porque a Bíblia mostra que Jonas fica muito feliz. Mas no dia seguinte, Deus tenta mais uma vez trazer Jonas para a realidade. Um verme engole a planta. Tipo assim: Jonas, é isso que você quer? Que eu destrua? Tá bom, eu vou começar destruindo a planta. E Jonas fica irado. Por que você destruiu a planta? Por que você me deixou no sol? Por que você me deixou agora queimar aqui? Você não é misericordioso? Por que você mata a planta? E aí Deus mais uma vez chama Jonas para reflexão.
Jonas, você tem misericórdia de uma planta que nasceu num dia, mas não tem misericórdia de um povo inteiro? É justa a sua ira? É justa a sua indignação? Você tem mais misericórdia de uma planta do que de 120 mil pessoas. Você não consegue perceber esse egoísmo? Você não consegue perceber essa passionalidade consigo mesmo e essa ira com o outro? Deixa eu tentar trazer isso para nós. Porque assim, quando a gente olha para Jonas, é muito fácil a gente julgar. Mas vamos tentar trazer para a gente. Quantas vezes que nós não estamos mais preocupados com os nossos confortos e preferências do que com a missão de Deus? Quantas vezes que a gente olha para a situação de, peraí, está havendo uma necessidade num determinado local, num determinado jeito, numa determinada situação. Só que ao invés da gente agir e se colocar na brecha e ver que algo está sendo necessário, que algo está sendo prejudicado e que a gente poderia suprir essa necessidade, a gente deliberadamente faz vista grossa e a gente diz assim, não, isso não é comigo, isso não é problema meu, eu não faço parte disso. Quantas vezes que a gente não vê pedidos de socorro nas redes sociais, nos grupos da igreja, a gente lê, a gente fala, outra hora eu respondo. Afinal de contas, eu estou aqui na minha série do Netflix. Afinal de contas, eu estou assistindo essa reportagem, isso aqui para mim é importante. Tem uma fala do Felipe Pondé que eu acho muito interessante, que ele diz assim, é muito lindo a gente ter misericórdia dos indianos, a gente ter misericórdia dos africanos, a gente ter misericórdia da tartaruga que está lá do outro lado do mundo. Difícil mesmo é a gente ter misericórdia das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que pegam do nosso pé, das pessoas que estão passando necessidade ao nosso redor. Uma segunda questão, nós estamos dispostos a abandonar a nossa zona de conforto para alcançar os perdidos? Ou nós preferimos ser espectadores como Jonas? Às vezes a gente fala de misericórdia, mas a gente não age com misericórdia. Tem um livro do Philip Yancey, que ele começa dizendo assim, sabe por que eu abandonei a igreja? Porque eles falam de amor e praticam ódio. Eles falam de graça e praticam a indiferença. Eles falam de união, mas praticam a divisão. Eu saí da igreja porque eu vi bem pouca graça no meio da igreja. Mas sabe por que eu voltei para a igreja? Porque longe dela não tem graça nenhuma. E isso está bem na introdução. Eu saí da igreja porque eu vi bem pouca graça nela. Eu voltei para a igreja porque longe dela não tinha graça nenhuma. Quando a gente percebe que, apesar dos pesares, Deus ainda cuida de nós, Deus ainda nos ama, Deus ainda nos perdoa, Deus ainda nos dá novas chances. Isso é um confronto para o nosso ego, para o nosso exclusivismo, e é um desafio para que a gente possa amar como Ele ama, para que a gente possa derramar graça como Ele derrama graça, para que a gente possa ter compaixão ao invés de clamar por justiça, porque é assim que Ele age conosco. Se o inimigo é o coração humano, a solução é alinhar a vontade de Deus com a nossa própria vida. É isso que Cristo está fazendo conosco. Foi isso que Deus fez com Jonas. Deus está o tempo todo falando para Jonas, se arrepende, muda, é justa a sua ira. E o livro de Jonas vai terminar, é justo a sua ira? E não tem uma resposta. Porque sou eu, é você que precisa dar essa resposta. Isso era um efeito literário na época. A resposta do eu lírico, quem dá somos nós. A resposta do personagem principal não é o personagem principal que vai dar. Sou eu e você. Esse efeito literário aparece novamente em Atos. Atos 28, Paulo está indo para Roma. E aí entra Atos 29 e... Não tem Atos 29.
o livro termina sem final. Por quê? Porque não tem final. Nós somos a continuidade de Atos. Esse é o efeito literário presente no livro de Jonas. É justa essa ira? Nós precisamos responder. Mas para isso, a gente precisa entender quem Deus é. O caráter de Deus, o caráter missionário de Deus. Deus confronta diretamente Jonas no final, e ele vai apontar para o absurdo de amar uma planta e odiar 120 mil pessoas. Deus revela que sua compaixão transcende barreiras culturais, políticas, étnicas. Ele é o criador de todas as pessoas e sua missão é redimir o mundo inteiro. Por que nós fazemos acepção? É interessante porque pobre tem ódio de rico, rico tem nojo de pobre. Homem fica guerreando contra mulher, mulher quer os direitos iguais e começa a agredir o homem. Agora, outros gêneros fluidos vão surgindo e cada um com a sua nomenclatura, olhando para o outro e julgando o outro por ser diferente. Eu vi um tempo atrás uma guerra das feministas com os transexuais. Porque as feministas não queriam que os trans entrassem nos seus banheiros e começou uma guerra política, ideológica em torno daquilo. Por quê? Porque a questão é, nós estamos vivendo numa sociedade fragmentada. É branco contra negro, é direita contra esquerda, enfim, são vários rachas na nossa sociedade. Mas é interessante que na época bíblica, também a gente vivia numa sociedade fragmentada, onde os escravos, eles não podiam nem entrar na casa do seu senhor, a não ser com a permissão do seu senhor. E quando o seu senhor entrasse na casa, eles tinham que se ajoelhar e lavar os pés de cada um que os anfitriões deixassem entrar. Havia uma diferença onde, só para vocês terem uma noção, isso até a época de Jesus, a mulher era contada como uma das posses do seu marido. Então, se você perguntasse para um homem, o que você tem? Ele falasse assim, eu tenho 2 camelos, 30 juntas de boi, 10 jumentinhos e 3 mulheres. Era contado assim. E não sei quantos escravos. E a mulher tinha quase que os mesmos direitos que um escravo. Olha que bênção. Mas é interessante que no cristianismo, homem e mulher é colocado no mesmo nível de igualdade. Imagina numa sociedade onde o homem podia desquitar a mulher por qualquer coisa. A normativa que o evangelho dá para o homem é: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O patriarca olharia aquilo e falaria assim, peraí, Cristo morreu pela igreja. Sim, vai tu e faz o mesmo. Ame desse modo. Aí, tem um escravo ali no meio. A normativa bíblica é: trate o escravo como irmão. Não, mas espera aí, ele é escravo. Não, em Cristo todos somos. Então em Cristo todos somos irmãos. Olha a revolução, olha a contracultura, olha o impacto social que aquilo estava causando. É esse impacto que a Bíblia está nos chamando para viver. É desse modo que Cristo está nos chamando para ser. No mundo fragmentado, nós precisamos ser um estandarte de amor, um estandarte de inclusão, um estandarte de compaixão. Isso não quer dizer que o pecado não deva ser confrontado, mas que o pecado deve ser confrontado à luz da graça e não à luz do juízo, à luz do envolvimento, ao invés da luz da separação. O propósito de Deus em toda a Escritura, desde Abrão, ou melhor, desde Gênesis 3, onde o homem se rebela contra Deus, Deus já sacrifica um animal para cobrir a vergonha. O que Cristo fez foi cobrir a nossa vergonha. Ele nos perdoa. Gênesis 3, o projeto missionário de Deus já estava em andamento. Deus deixa claro que a missão dele é alcançar todos os povos, é restaurar toda a criação, é fazer com que aquilo que ele fez muito bom possa provar da plenitude
do muito bom de Deus. E o ápice disso é Cristo. Cristo é o cumprimento, porque Cristo é aquele que tem poder sobre a natureza e dá ordem à natureza para que ela esteja no seu estado normal, não no seu estado de ira ou de degradação. É Cristo que dá ordem aos espíritos imundos para que saiam, porque o local dos espíritos imundos não é em possessão humana, não é em destruição da boa criação de Deus, mas é no lago de fogo. É distante do próprio Criador. É por isso que ele traz vistas aos cegos, ele cura os enfermos, porque a cegueira, a doença, a dor nunca fez parte do plano de Deus. E é por isso que a Escritura vai mostrar que quando ele retornar, ele enxugará do olho toda lágrima. Quando ele retornar, ele restaurará todas as coisas. É por isso que Paulo vai dizer, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a honra e a glória para todo sempre. Cristo é o ápice da vontade de Deus. Na cruz ele sofre o pior dos castigos, para que na sua ressurreição nós pudéssemos provar da maior das bênçãos, que é ser chamado Filho de Deus. A maior das bênçãos que a gente pode experimentar não é trocar de carro, não é fazer uma viagem para fora, não é melhorar no emprego, não é ter um bom casamento, não é ter filhos. O maior dos benefícios que a gente pode ter é ser encontrado como filho de Deus. O convite de Deus é a sua pergunta final. Eu não deveria ter compaixão? Eu não deveria ter misericórdia? Essa pergunta não é respondida no texto, mas ela deve ser respondida por nós. Deus nos convida a participar da sua missão, abandonando o nosso egoísmo e abraçando a visão misericordiosa dele. A gente precisa ecoar diariamente essa pergunta nos nossos ouvidos. Quando a gente encontrar uma pessoa invisível, quando a gente encontrar uma pessoa asquerosa. Pessoa invisível é aquela que você olha e você não quer ver. É aquela que você vai cruzar com ela no caminho, você atravessa a rua, porque ela cheira mal, porque ela não presta, porque ela é insignificante. Essa é a pessoa invisível. E a pessoa asquerosa é aquela que confronta a sua dignidade e santidade. Então você olha para ela com nojo. Deus poderia olhar para nós com nojo. O mais cheirosinho entre nós, para Deus e sua santidade, ele vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Para quem não sabe o que é trapo de imundícia, era o absorvente da época bíblica. Ele está nos falando que nós, na nossa justiça, somos assim. Só que ainda assim, ao invés de nos julgar, ao invés de nos punir, ao invés de nos condenar, ele derrama graça, ele derrama misericórdia, ele derrama favor. Ele nos une. Para a gente, então, finalizar, eu quero trazer algumas aplicações para que a gente possa participar da missão de Deus no mundo. A missão começa no coração. Tem a ver com alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Esse é o primeiro passo. Sabe o que isso significa? Deixar de lado os nossos preconceitos, as nossas zonas de conforto, as nossas prioridades egoístas. É a gente ser sincero com a gente mesmo e falar assim, essa atitude que eu estou tomando, por que eu estou tomando? Esse posicionamento que eu estou tendo, por que eu estou tendo esse posicionamento? Por que eu estou agindo desse modo? É para honra e glória de Deus? Ou é para satisfazer a minha própria vontade? A segunda aplicação é seja missional no seu dia a dia, tanto local quanto global. Primeiro local, identifique os ninivitas, as pessoas asquerosas na sua vida. Aqueles que você evita ou que você considera distante de Deus. O convite bíblico é, demonstre compaixão por eles. Demonstre graça por eles. A gente, semana que vem, vai apresentar o filme do The Chosen. Na série, tem uma situação que é muito interessante.
Aquela situação trouxe luz a um texto que muitas vezes passa batido para nós, que é um romano chegando, entregando todos os seus pertences a Jesus e o seu grupo. Eles colocam um capacete em Jesus, tira a onda, dá um tapinha nele, aquele negócio pesado, e os discípulos ficam loucos. Olha o que esses romanos estão fazendo com o nosso mestre. Eles não deveriam fazer isso. E aí o que Jesus faz é prontamente carregar. Só que só poderia carregar uma milha. E na lei romana, se você carregasse essa uma milha completa, você poderia pegar essas coisas e jogar. Tipo assim, fiz minha parte. Joga no chão e vai embora. Quando eles completam a milha, quando os discípulos vão jogar as coisas no chão, Jesus fala, dá para ir um pouco mais, não dá? Dá para andar um pouco mais. E ele faz isso de modo tão gracioso, tão bondoso, que os romanos começam a ficar sem graça. Os romanos olham e falam assim, não, mas a obrigação de vocês era uma milha. Vocês não podem continuar. Aí Jesus fala assim, a gente não pode continuar de modo obrigatório. Mas e se a gente quiser fazer de boa vontade? Os romanos, como assim de boa vontade? Vocês nos odeiam. A gente pode fazer de boa vontade? Por amor? Aquilo constrange tanto os romanos que eles começam a tratar aquela raça inferior com a bondade, a misericórdia e a generosidade que eles acabaram de receber. Então eles vão tirando o peso e eles vão começando a caminhar juntos. É isso que Jesus está nos chamando. Quem são os nossos ninivitas? De modo global, apoie missões transculturais, ore pelos povos não alcançados e considere como que você pode participar ativamente da proclamação do reino. É interessante porque Deus nos chama para ter uma visão local, mas a gente também pode pensar em questão global. Quantas pessoas que não conhecem a Cristo e que a gente pode demonstrar amor e misericórdia? Para a gente concluir, então, confie na soberania de Deus. Assim como Deus trabalhou em Nínive, apesar da resistência de Jonas, Ele continua soberanamente guiando a sua missão hoje. Nosso papel é obedecer e confiar nessa obra redentora de Deus. Para a gente encerrar, então, Deus nos convida a amar como Ele ama, a ver o mundo como Ele vê e a participar da sua grande missão de redenção. Que a gente não seja como Jonas, espectadores descontentes, mas que a gente possa ser missionários apaixonados. Que a gente possa ir embora respondendo no coração a pergunta que Deus faz a Jonas: é justa a sua ira? Vamos orar?